Olá, querido aluno, esse é o nosso Spoilers da semana, é isso mesmo. Intensivo para a Polícia Militar do Estado de Goiás para o cargo de soldado. Uma redação dissertativa argumentativa. Quer saber mais do nosso spoiler? Então, vamos à sequência! Vamos lá aprender a fazer essa redação. Então vamos lá para o nosso spoilers da semana. Tema de atualidades, pode ser qualquer tema, apesar de que nós iremos trabalhar vários temas de atualidades e na reta final nós iremos intensificar dentro das questões, dentro dos ordenamentos jurídicos, funcionará assim o nosso treinamento. Por quê? Porque você aprende a fazer qualquer tema e depois dá uma direcionada no conteúdo programático lá de acordo com o seu edital. Banca AOCP, edital 2022 para soldado, é isso mesmo. Então vamos lá. Nossa proposta dessa semana, um tema maravilhoso. Quero ressaltar que redação é na prática. Se você sabe muito da teoria e não aplica, pode ocorrer alguns pequenos problemas no dia da prova. E é isso que nós iremos treinar. É todo esse mecanismo de estruturação, conectivos, tema, tese, a encontrar soluções mais adequadas para melhorar toda a sua estrutura com relação à redação. Porque redação nada mais nada é do que redação na prática, certo? Então vamos lá. Nosso tema da semana, analfabetismo funcional. Olha só, não se trata de um mero analfabetismo. Lembrando que nossa proposta na íntegra está lá disponível para os alunos que adquiriram o nosso pacote de correção. Nós já temos todo estruturado os nossos temas trabalhados, as nossas propostas de redação, as nossas sugestões de propostas para o cargo de soldado. Então, vamos lá. Nós não temos um tema muito conhecido, na verdade. Nós temos o analfabetismo funcional. Não se trata do analfabetismo em si, somente. Quer dizer o seguinte, nesse tema, nós temos o problema crônico, social, do analfabetismo no Brasil, que são aquelas pessoas que não conseguem ler ou escrever, que também denominados de analfabetismo absoluto, que é aquela pessoa que realmente não tem aquele conhecimento ou não teve a oportunidade de estudar por vários fatores. Não cabe a nós aqui julgamento, às vezes pelo próprio trabalho, às vezes pela própria família, constituição da família. Antigamente as condições eram mais precárias com relação ao estudo, com relação à manutenção da família. Então, vários podem ter sido os fatores que fizeram com que aquela pessoa não teve aquela instrução escolar a ponto de se alfabetizar. Mas dentro desse analfabetismo, que são aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever, nós temos também o analfabetismo funcional. E o que seria esse analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional, entenda analfabetismo como as pessoas que não sabem, não tiveram essa oportunidade de ler, escrever e não conseguem fazer todo esse conhecimento, não tiveram esse conhecimento. Mas o que se trata esse funcional? Quer dizer o seguinte: algumas pessoas, mesmo recebendo a instrução primária de leitura, de escrita, de alfabetização, não conseguem compreender o que estão lendo, ou também não sabem fazer aquelas operações matemáticas simples. Então, às vezes a pessoa lê, tem a dicção, consegue formar os fonemas, os encontros vocálicos e tudo, mas não consegue compreender o que ela leu. Então, é um problema comum no Brasil. Comum por quê? Porque nós temos mais ou menos 38 milhões de analfabetos funcionais no país. Esse é um dado alarmante na visão do Estado, enquanto Estado para com
a sociedade. Então, 38 milhões de pessoas, dos quais, imagine, quase um quarto da população brasileira, isso antes da pandemia. Provavelmente depois, com a pandemia, deve ter esse fluxo aumentado bastante. Imagine, quase um quarto da população não consegue compreender o que a própria pessoa está lendo. Então, assim, é um problema o quê? Social. É um problema que afeta o quê? Afeta o pessoal do indivíduo, afeta no trabalho, às vezes pode causar até algum tipo de constrangimento nas relações sociais. Então, tudo isso é questionável. E onde que o Estado tem que intervir nesse caso? Porque não é só uma questão, às vezes, de falta de oportunidade. Às vezes, realmente as condições são precárias, na região não possui escola, é difícil. Então, são série de fatores que levam essa pessoa, às vezes tem que trabalhar o dia inteiro, quando chega na escola está cansado, mas está de corpo presente, mas não consegue fazer esse aprendizado de forma correta. E detalhe, nós estamos falando não só de crianças aqui nesse contexto, são crianças que não conseguem interpretar e se perpetua em todas as outras fases, na adolescência, na fase adulta, às vezes até na velhice, na própria velhice, certo? Então, o tema quer saber de você, esse conceito desse analfabetismo funcional, o que significa esse analfabetismo? Então, são esse contexto. As pessoas que receberam a instrução inicial, alfabetização, mas mesmo assim não conseguem assimilar. Quer dizer que as pessoas cumprem esse estudo também, é até uma crítica, as pessoas cumprem esse estudo pelo simples fato de passar de ano, mas quando na verdade esse conhecimento não foi adquirido. E o que é que pode afetar na vida desse indivíduo, na vida desse cidadão? Aí, além disso, o tema tem analfabetismo funcional no Brasil, causas, duas causas, e consequências, duas consequências, ou seja, duas ou mais causas e consequências que você tem que apresentar no seu texto. Se você apresenta só uma causa ou só uma consequência, atendeu o tema? Não atendeu ao tema. Quero ressaltar também, só para terminar, que o nosso spoilers é uma abordagem bem rápida, como você irá abordar isso no seu texto. Analfabetismo, o tema, explicar. Se você falar também só do analfabetismo, não atende o tema. Dentro da corrente do analfabetismo, obrigatoriamente você precisa falar do analfabetismo funcional. E aí nós temos quais as causas desse analfabetismo? Então, educação precária, dificuldade financeira, dificuldade intelectual, dificuldade de aprendizado, quais as consequências, entre outros. Quais as consequências disso? Afetar no desenvolvimento da pessoa, afetar nas relações pessoais, afetar no emprego, no profissional da pessoa e como sociedade. A não evolução de todos os indivíduos, né? A não manutenção, nesse caso, da dignidade da pessoa humana, a educação como um direito social que não está sendo não está merecendo tanta atenção por parte do Estado. Entenda o Estado como órgão mantenedor de toda a ordem pública, do poder público, da administração pública enquanto ente federado, certo? Então, quais as consequências disso? Você deverá falar duas causas, duas consequências, ou um parágrafo de causas e outro de consequências, desde que não falte todas essas informações no decorrer do seu texto, certo? E depois, na sequência, a conclusão. Quais as soluções para esse problema? Esse problema social é um problema da sociedade, mas não é só a sociedade que tem responsabilidade. O Estado tem o indivíduo, a família, e você vai concordar de acordo com todos os seus argumentos relacionados, coesos entre si, certo? Texto dissertativo argumentativo, mas é qualquer dissertativo argumentativo. Então, o argumentativo você vai o quê? Mostrar a sua opinião e convencer o seu leitor a respeito daquilo. Mas é um dissertativo em prosa. Ora, professor, o que é esse dissertativo em prosa? Eu tenho aqui minha folha de redação e no dissertativo em prosa eu não poderei saltar linha. Então, eu começo aqui o meu texto na linha 1 e vou na linha 2, na linha 3 e vou escrevendo. Quando eu for mudar de parágrafo aqui na linha 8, eu vou deixar um espaço. Suponhamos que eu terminei minha introdução aqui. Vou escrever de caneta mesmo. Suponhamos que eu escrevi aqui minha introdução.
Introdução à Constituição Federal, tal. E aí eu continuo. Passei para a linha 2. Continuo aqui, não vou saltar. Passei para 3, vou preencher toda a linha. Só vou mudar de linha quando eu for mudar de parágrafo. Terminei toda a minha introdução, vou escrever até o final. Chegou na linha 7, que vai terminar minha introdução. Venho aqui e coloco um ponto final. Nesse aqui eu vou deixar um recuo paralelo ao primeiro, que é o recuo do parágrafo. Vou começar com um conectivo, inicialmente, olha a letra, azura e tal, e continuo. O que é um texto em prosa? Você só salta, você muda de linha, mas eu não posso, por exemplo, pular a 8, escrever na 8, pular a 9 a 10 e começar meu texto aqui, e deixar essas duas em branco. Não pode. Por quê? Esse daqui é uma característica que foge do texto em prosa. O que significa o texto em prosa? É um texto contínuo. Você só vai mudar de linha quando você mudar de parágrafo. Suponhamos que eu terminei meu segundo parágrafo na linha 14, na linha 15 eu posso mudar e deixar o recuo. Além disso, mas eu não posso jamais saltar uma linha e deixar aqui, escrever a 16 e voltar só na linha 20 e deixar todo esse espaço aqui em branco. Não posso. Certo? Então é isso. Texto em prosa significa isso. Lá na nossa macroestrutura, introdução, você vai apresentar dentro da introdução o tema. Qual que é o tema? Dentro do analfabetismo, mas é qualquer analfabetismo? Não, analfabetismo funcional. Mas as teses, quais são as teses? O posicionamento que você vai defender dentro desse tema, as causas e as consequências. Passei por desenvolvimento. Aqui você vai apresentar duas teses, desde que tese 1 e tese 2. Sua tese 1 pode ser só causas, e a tese 2, consequências. Você pode citar exemplos de causas e consequências, mas justificar também fatores que levam a isso. Então, aqui você vai no desenvolvimento 1, igual a tese 1. No desenvolvimento 2, igual a tese 2. Na conclusão, o que você vai fazer? Achar a solução para o problema do quê? Dessas causas e dessas consequências. Certo? Essa é a macroestrutura. Então, esses elementos aqui, introdução, desenvolvimento, conclusão, precisam estar muito bem delimitados na sua redação. Assim como o tema, as teses e as soluções. A solução, uma ou várias soluções, de acordo com o que você apresentar. Lá no tema, o que você vai falar? Do analfabetismo. E você vai direcionar dentro do tema do funcional. Tem que conceituar essa ideia de que são aquelas pessoas que leem, mas não conseguem interpretar o conteúdo, tá? Eu tenho tese 1. Suponhamos que eu, Lara, vou usar causas. Quais as causas desse analfabetismo? Quais as consequências? As consequências, sempre apresentando duas ou mais. E a solução, resolver o quê? O problema. E lembre-se que é o problema de toda a sociedade. Não é só o problema lá da sua cidade, é de toda a sociedade. A não ser que o tema seja específico, direcionado para o estado de Goiás. Mas eu acho muito pouco provável. A banca não conhece ainda de especificar. A não ser que cargo de prefeitura, geralmente é mais comum isso acontecer. Agora, cargo estadual, não. Então, de toda a sociedade, o quê? Brasileira, certo? Porque lá no nosso tema também falava do Brasil, certo? Então, é isso. Só não passa quem desiste, não é verdade? Foi o nosso spoilers da semana. Estou aguardando as correções, as redações para várias correções com esse tema. É claro que nosso tema é sugestivo para você que quer treinar dentro do tema de atualidades.
Até a próxima, estou esperando as redações da semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like nas redes sociais, também estamos lá. E no TikTok, passando vergonha. Passando vergonha no TikTok. Beijos, até a próxima!